Ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Time Supremo. Eu sou a Carol Carlos e hoje vamos conversar sobre tudo sobre o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Para isso, vou convidar vários professores do nosso time e o coordenador do nosso curso para o MP Rio, Juan Vasques, e vamos aí falar sobre esse concurso que está quente, muita gente aguardando a publicação desse edital. O regulamento, inclusive, saiu no final de maio, né? Então a gente precisa sim conversar sobre este baita concurso que está por vir aí. Vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live, porque afinal, né, nossa audiência é rotativa e a gente precisa deixar esse tema aqui para que todo mundo saiba do que a gente está falando, não é isso? Já estou colocando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita, pessoal, e manda essa live para os amigos, manda lá no grupo de estudos, no grupo da faculdade, aquele grupo que você ainda tem, que eu sei, e já chama todo mundo para a gente conversar sobre o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Já vou convidar aqui Juan Vasques, enviada, para a gente começar esse bate-papo. Olá, Vilmar, Noemi, Frederico Neder, Danilo. Boa noite, Juan. Tudo bem? E aí, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Pronta para essa live? Tô animada, hein, pra gente falar sobre esse concurso do MP Rio. Eu estou muito animado com esse concurso. Vai ser uma grande oportunidade para todos que estão se preparando e querem ser promotores de justiça. Eu acho que esse é o concurso. Eu diria assim, É isso. é um grande concurso do MP do Rio de Janeiro. É isso. E, inclusive, eu estava até falando com o pessoal aqui antes de você entrar, Juan, que é um concurso muito esperado, né? O regulamento saiu aí no final de maio. E a primeira pergunta, para a gente começar com tudo, assim, a pergunta de R$ 1 milhão, é o que todo mundo quer saber. A gente tem previsão aí para publicação desse edital? Conta um pouquinho para a gente dessas expectativas, já que o regulamento saiu agora, eu sei que tem muita gente esperando aí essa notícia. Pois é, Carol, eu recebo várias perguntas muito parecidas como essa. Quando vai ser a prova? Quando vai sair o edital? Bom, eu acho importante a gente começar dizendo, em primeiro lugar, que apesar de ser promotor de justiça, de integrar o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é realmente um cenário, na realidade, que a gente tem que ter consciente de que a gente não fala pelo Ministério Público. Acho que isso é muito claro, né? Então, eu não falo nem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não represento a instituição aqui. Eu atuo como professor. Acho isso importante de deixar bem claro desde o início. Bom, Perfeito. eu percebo pela fala da reunião do Conselho Superior do Ministério Público que existe ali uma perspectiva de que aconteça essa prova o quanto antes. Então, o edital, Carol, eu acho que ele está realmente prestes a ser publicado. Eu falo isso pela fala do professor Antônio José, conselheiro que fez uma ressalva de voto no final da reunião, quando aprovaram a prova objetiva. Aliás, até deixar claro isso, ele falou isso com muita propriedade. Ele votou, pelo menos foi isso que eu entendi, pela prova objetiva, em razão da perspectiva da necessidade da celeridade do concurso. Porque sabe que a gente tem uma tradição de prova subjetiva discursiva no MP do Rio. Então, com essa fala, isso me chamou muita atenção. O outro ponto que me chamou atenção também no edital foi o fato do regulamento, perdão, foi o fato de que os pontos, os programas das disciplinas, eles devem ser divulgados com até 20 dias de antecedência da prova. Então, assim, ao que tudo indica, há realmente uma perspectiva de acelerar esse concurso. Mas deve ser em termos do edital. Olha, eu acho que o edital deve sair já ou no final desse mês ou no início do próximo mês. Talvez até antes, né? Ou um pouquinho depois. Mas ele não vai ser muito distante da realidade dos outros editais que já foram publicados. Então, me parece que o edital está prestes a ser lançado. Agora, a prova, aí já acho que a pergunta vale até mais de US$ 1 milhão. Vale mais. Essa é mais difícil de responder. É O verdade. Se pessoal a tá gente falando recebe aí. muito essa pergunta, imagino você, né, Juan? Mas, assim, excelente esse panorama aí geral
dessa expectativa, né, e dentro de tudo que você tem conhecimento aí no Ministério Público. Mas, assim, tem uma outra pergunta também, que eu sei que é um assunto que mexe com muita gente e que causa esse alvoroço no pessoal aí quando o assunto é concurso MP Rio. Previsão de vagas e uma outra pergunta que atrai muita gente: o salário de um promotor no MP Rio. Eu sei que no regulamento tem a previsão expressa, né, dessa remuneração. Conta pra gente. Sim, a remuneração, começando então pela remuneração, a remuneração está indicada no valor de R$ 32.000. Né? Então, realmente é uma remuneração que é, ainda mais, né, enfim, no nosso país, uma remuneração bastante expressiva, né? Então, é Uhum. um concurso que vale todo o esforço mesmo para você lograr êxito e passar, né? Ser aprovado. E com relação às vagas também, olha, eu poderia dizer aqui para vocês, olha, tem 3 vagas. Já era suficiente para você fazer a sua inscrição. Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele nunca deixou de dar posse a todos os aprovados. Todos Uhum. os aprovados na prova oral, aqueles que são aprovados na prova oral, que é a última etapa eliminatória, eles tomam posse. O último Boa. concurso, por exemplo, o último concurso foram, salvo engano, depois a gente pode perguntar para os nossos colegas que vão entrar, mas foram 45 ou 46 aprovados, muito acima das vagas que haviam sido Uhum. divulgadas. Então, tem 43 vagas já divulgadas, sendo que 3 Uhum. já para provimento imediato. Então, assim, Imediato. isso é Boa. mais do que um combustível para você acelerar seus estudos. E só uma coisa que eu acho também importante dizer, quando eu falo Uhum. assim que eu acho que vai ser rápido, é pela experiência que eu tenho de muitos anos preparando para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eu Uhum. estou vendo assim, um cenário bem diferente nesse concurso, começando pela prova objetiva. Pela prova objetiva. Exatamente. Tivemos umas outras alterações, né, com esse regulamento que saiu no final de maio. A gente vai falar sobre isso ainda. E agora falando das fases, né, que já que a gente está falando especificamente do concurso, quando vai ser a prova, quando não vai ser, o regulamento também trouxe, né, Juan? As fases, são 5, salvo engano, não é isso? São 5 fases, mas na realidade, né, 2 dessas 5, a quarta seria a prova de língua portuguesa, que não é eliminatória, e a quinta fase seria de títulos, né, prova de títulos. Então, na verdade, a gente tem 3 fases que são eliminatórias. A primeira agora, que é a grande novidade, que é a prova objetiva. A Uhum. segunda fase, que vai ser a prova discursiva. E a terceira fase, que é a prova, são as provas orais. Um detalhe é que, como eu falei, o nosso concurso no MP do Rio de Janeiro, ele tem por tradição não ter provas objetivas. Nesse Uhum. caso, haverá. A gente só teve um concurso, que foi o 32º concurso, que teve prova objetiva. Mas, veja só, naquele concurso eu tive uma prova objetiva e depois mais 2 discursivas. Isso não vai acontecer agora. Já está no regulamento. Uhum. Uma prova objetiva, as provas discursivas, né, que é a segunda etapa, e depois as provas orais. É isso. E muita gente que está chegando agora, assim, no mundo dos concursos, ou que está se enveredando aí pelo concurso do MP Rio agora, olha para o regulamento e fala assim: prova de língua portuguesa? Como assim? Como é que é isso? É uma prova de língua portuguesa mesmo? Como é que funciona essa etapa, Juan? Tira essa dúvida da galera. Sim, essa etapa você já está super tranquilo, porque você já foi aprovado na prova oral, ou seja, você está aprovado no concurso. A língua Uhum. portuguesa, a prova de língua portuguesa, consiste em uma redação que vai ser realizada e não tem, depois das provas orais, e não tem esse caráter eliminatório. Então, super tranquilo, não precisa se preocupar. Todos tiram uma nota excelente, porque todos que chegam ao final de um concurso como esse, evidentemente, eles têm uma boa redação, eles sabem discorrer sobre os temas que são propostos na redação, então não é, portanto, uma etapa para você ficar preocupado em relação à eliminação. É isso. E agora vamos falar das disciplinas exigidas, né? Já que a gente falou da língua portuguesa, o que a gente pode esperar, Juan, dessas matérias, para a galera já começar a colocar no radar para se preparar? O que vai cair aí nesse próximo concurso? Tivemos mudanças, né? Pois uma mudança importante que a gente teve no edital
foi a inclusão de duas bancas, né, que não elas já existiam, a verdade é essa. Elas já estavam presentes, mas agora elas são integrantes da banca separadamente da parte penal. Então a gente tem, na verdade, 4 bancas, né, que eles são as grandes bancas, né, e essas 4 bancas são as seguintes. A primeira é a banca de direito penal, processo penal, execução penal e violência doméstica. Então, execução penal e violência doméstica, agora elas são disciplinas autônomas, né? Então, ficar muito atento em relação a isso. Vai cair, então, questão de violência doméstica, vai cair questão de execução penal, sem nenhuma dúvida, em todas as etapas. Em todas as etapas, é bom frisar isso mesmo. Isso, exatamente. Todas as disciplinas são cobradas em todas as 3 etapas que eu mencionei, que são eliminatórias. Bom, então essa é a banca 1. A banca 2 é a banca de direito civil, processo civil, empresarial e eleitoral. Então, nós temos agora o eleitoral que estava na banca de penal, foi trazido, então, para a banca de civil, né? Junto comigo, empresarial e processo civil também. A banca 3 é a banca de direito público, que a gente chama, direito constitucional, administrativo e direito tributário. E, finalmente, a 4ª banca, a banca de direito da infância e juventude, que é muito importante na prova do MP do Rio de Janeiro, não se engane com relação a isso, tutela coletiva, princípios institucionais do MP. Então, essas são as bancas, né, que vocês vão ter que enfrentar. É isso. E muito legal a gente fazer esse panorama, né, Juan, do regulamento, porque o pessoal precisa saber os detalhes desse regulamento, esperando aí esse edital para conseguirem fazer, de fato, esse concurso que está tão esperado. E agora a gente vai começar a falar sobre essas bancas. Vamos convidar aqui os professores do nosso time que estarão com a gente no curso específico. Fiquem até o final, porque vamos falar sobre o nosso curso do MP Rio. Já vou convidar aqui o professor Décio e o professor Bruno Gaspar. Solicitação enviada. Vamos fazer aqui a live nós 4. Vamos conversar aí com esses 2 professores. Boa noite, Bruno. Boa noite, Décio. Fala, Carol. Tudo bem, Bruno? Fala, Juan. Boa noite, Carol. Boa noite, Juan. Boa noite, Décio. Tudo bem? Boa noite, Décio. Boa noite, Gaspar. Bruno Gaspar, Décio Alonso. 2 grandes nomes do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso aí. E olha só, o pessoal que está assistindo a nossa live aí, olha só, a gente está conversando com gente que realmente sabe do que está falando. Então aproveita e encaminha essa live para o amigo, clica no aviãozinho aí no cantinho e já manda para todo mundo. Vamos começar aqui com o professor Bruno Gaspar. Professor, quais são suas expectativas aí para a prova de direito eleitoral? O professor Juan falou que tivemos essa migração, né, do eleitoral ali para a banca de civil, processo civil, empresarial. Conta para a gente quais são as suas expectativas para essa prova. Boa noite, Carol. Primeiro eu queria agradecer mais esse convite do Supremo para fazer parte dessa equipe nesse novo curso. Sempre fui muito bem recebido por toda a equipe, pelo Carlos, pela Ziza, Bruno Zampier e Fred, sempre super queridos comigo também. Então, queria agradecer por novamente fazer parte dessa equipe do Supremo, né? Continuar nessa equipe. A gente que te agradece demais. Obrigada mesmo. Queria agradecer ao Juan também pelo convite. Eu já falei isso para ele algumas vezes. Coordenação do Juan. O Juan, qualquer coisa que ele me convidar, eu trato como uma convocação. Pode ser para curso, pode ser para um processo, pode ser para lutar uma guerra. O Juan me chamando, ele sabe que pode contar comigo em qualquer situação, que eu trato qualquer convite dele como uma convocação. E Décio, também mesma coisa, é um grande amigo. Então, eu queria agradecer a vocês todos aí pela presença. Mas, em relação à prova, a gente teve essa mudança, o eleitoral saiu da banca de penal, processo penal, e foi para a banca chamada de direito privado. Mas eu acredito, não estou acreditando em tantas mudanças no que diz respeito ao conteúdo. Tradicionalmente, o Ministério Público do Rio não costuma cobrar situações que não fazem parte do dia a dia de um promotor eleitoral. Então, a cobrança na prova é justamente a atuação do promotor na fase pré-eleitoral, no período pré-eleitoral, no dia das eleições e no período pós-eleitoral. Né? O que eu diria de pré-eleitoral? O que seria esse período pré-eleitoral? Primeiro, parte de propaganda.
né? Décio e Juan já trabalharam nessa parte, sabe que propaganda antecipada é um tema que a gente toda hora está se deparando no dia a dia como promotor eleitoral, né? Os políticos que fazem propaganda antes do período permitido, às vezes uma propaganda expressa e às vezes uma propaganda não tão expressa, mas, nas entrelinhas, e isso pode caracterizar um ilícito eleitoral, né? Importante. Então esse é um ponto de atenção, o pessoal já anota aí. Isso, claro. Propaganda é sempre um tema que pode cair porque a atuação do promotor eleitoral é muito incisiva, né? O segundo ponto é a fase do registro da candidatura. Décio e Juan sabem também que no momento que qualquer pessoa entra com registro para concorrer a um cargo público eletivo, ele tem que preencher alguns requisitos, né, que são as chamadas condições de elegibilidade. E além de preencher esses requisitos, ele não pode ostentar algumas causas, algumas hipóteses que são chamadas as causas de inelegibilidade, né? A gente sabe, aqui no Brasil, há 3 anos atrás, a gente tem um caso de um ex-presidente da República, sem entrar no mérito, mas que não pôde concorrer ao cargo porque ele pesava sobre ele uma condenação criminal proferida por órgão colegiado, né? Então, assim, isso é um tema importantíssimo que tem trato direto do promotor eleitoral, que também acho que pode ser cobrado na prova do Ministério Público, né? E especialmente por a gente já ter vivenciado isso, né? Então podem cobrar uma questão prática sobre isso, né? Realmente é um ponto muito importante de atenção aí. Sem dúvida. E ainda dentro dessa fase pré-eleitoral tem as ações eleitorais, né? Então, assim, a gente tem diversas ações. O Juan já entrou com várias, o Décio já entrou com várias, né? Ação de investigação judicial eleitoral para combater abuso de poder político, para combater abuso de poder econômico, representação por captação ilícita de sufrágio, né? Aquela chamada compra de votos, né? A corrupção eleitoral propriamente dita. Temos ações específicas para proteger a elegibilidade, né? Assim, contra candidatos que não têm todas as condições de elegibilidade ou que incide sobre ele alguma causa de inelegibilidade. São ações importantíssimas também. Então, todas as ações eleitorais podem ser cobradas. Além disso, os crimes eleitorais, né? Temos muitos crimes eleitorais previstos na nossa legislação. Nossa legislação nessa parte está um pouco defasada, mas a parte de crime eleitoral sempre é importante. Saber tanto os crimes em espécie como a parte do processo penal eleitoral, tá? No dia das eleições existem regras específicas para o dia das eleições. O que pode no dia das eleições? Pode publicar conteúdo no Instagram, por exemplo, né? Não pode publicar no dia das eleições. Isso é crime, é um crime eleitoral, tá? Nos outros dias pode, nos dias que antecede pode. Então tem regras específicas para o dia das eleições, o que pode e o que não pode, que também muitas vezes são cobradas em prova, porque nós, promotores eleitorais, no dia da eleição estamos trabalhando, né? A gente está fiscalizando, boca de urna, compra de votos. Então, isso efetivamente pode ser cobrado na prova também. Então, tem um período pré-eleitoral, o dia das eleições e o pós-eleitoral. Por exemplo, Décio sabe, Juan também sabe, da representação por excesso de doação, né? Pessoa que doa para um candidato ou para um partido político acima dos limites permitidos, né? Isso é muito comum. Muito comum. Então, no período pós-eleitoral, o promotor atua ajuizando representações contra doadores que doaram acima do limite permitido, pessoas físicas, né, que doaram acima dos limites permitidos. Então, você vê quando o cara é empolgado que ele quer dar aula na live de introdução do assunto, né? Olha só. Assim que é bom. Mesmo. Time Supremo Esse tarado, rapaz. Principais assim que eu levantaria, lembrando basicamente isso. Prova do MP do Rio, acho improvável cobrarem assuntos que estão fora do dia a dia do promotor eleitoral. Eles gostam de falar eles gostam de cobrar o que a gente efetivamente trabalha dentro da nossa função. Conteúdo bem prático mesmo, né? Bem prático. Então, acredito até porque para essa linha. Para a prova realmente preparar o candidato para o exercício da função, né? Nada mais justo. Realmente, excelente, professor. Muito obrigada aí pelo panorama de direito eleitoral. Como o Décio falou. Uma aula, já tivemos uma aula aqui, ó. Eu tenho certeza que
que o pessoal que está nos assistindo já anotou todos os pontos para começar já a preparação. Mas fique até o final, porque vamos falar sobre isso também. Professor Bruno, brigadão aí pelo panorama de eleitoral. Tenho certeza que nossos alunos vão seguir firmes aí, junto com o time Supremo e com suas aulas aí para esse concurso. Brigadão, viu? Tá bom, eu que agradeço, Carol, Juan, Décio, muito obrigado aí pela participação. Valeu, Tamo junto. Vou estar assistindo vocês aqui. Vou sair, mas vou estar assistindo vocês. Tranquilo. Agora vamos falar, então, das novas bancas de execução penal e de violência doméstica. O Juan também já fez um panorama para a gente aqui, Décio, mas queria que você falasse, para quem está nos assistindo, o que esperar dessas novas bancas, já que era algo que o pessoal não esperava, né? Já que é uma novidade aí. Conta pra gente. Primeiro eu quero combinar com o seguinte, né? Nunca mais falar depois do Bruno, porque é quase uma humilhação. Mas tirando isso, quero agradecer também o convite da equipe do Supremo, né? Para mim é um privilégio não só voltar ao Supremo, né? Já tive lá na pós de penal, mas especialmente ser coordenado pelo Juan, que é meu irmão, parceiro de longa data aí, desde antes do MP, né? A gente ralando junto ao longo do caminho. Então, um privilégio poder compartilhar com vocês. É um curso que eu sempre admirei e é realmente diferenciado e sensacional. Bom, Obrigada, o que Décio, nos tamo espera? junto. O que nos espera? Eu acho que é tiro, porrada e bomba. Desespero, porque, ao contrário do que o Juan falou de que isso já era cobrado, né, e de fato era, né, se a gente abrir os editais dos concursos anteriores, tem lá violência doméstica, tem execução penal, o problema maior é que agora eu tenho uma dedicação exclusiva para essas matérias. Então, eu vou ter um programa dessas matérias, né? Só né, preparando aqui as aulas que a gente vai ter, né, eu busquei os editais anteriores para ter um panorama, uma noção do que a gente podia enfrentar, e é completamente assim descabido pretender estudar pelos programas anteriores. Né? Os editais, execução penal, por exemplo, aparece 3 vezes, das 3, 2 assim, execução penal, ponto. Né? E uma que ela é mais detalhada, dizendo lá sobre RDD, etc. e tal. O que eu acho em relação à execução especificamente é que nós vamos ter uma pegada também de ordem bastante prática e de cotidiano de promotor de execução penal. E temos assim questões que são questões que não exclusivamente empenhadas por promotores de execução penal, né? Promotores de promotoria de execução penal, promotores de vara criminal, promotores com outras atribuições de interior também executam. Então, não me surpreenderia, por exemplo, algo que envolvesse a execução de medida não privativa de liberdade, porque é algo que é comum a todos os promotores e especialmente para quem vai entrar, né, ele vai se deparar com isso em algum momento. Outro tema que é palpitante para a gente, né, uma pena aí que o Bruno foi embora. Bruno foi meu parceiro de GAECO durante alguns anos e a gente tinha uma brincadeira lá que era o GAECO Tour, né, que era a oportunidade que a gente mandava presos de alta periculosidade para outros estados em presídios federais. Né? Eu acho que esse é um tema extremamente caível na prova, né? A questão da execução, seja provisória, seja a própria remessa, né? Em regime disciplinar diferenciado, nosso artigo 52 da Lei de Execução Penal, e a controvérsia que existe sobre os poderes do juiz de execução do local do cumprimento da pena, ou da pena privativa de liberdade, ou mesmo da medida da pena processual, né? Da execução processual ainda, em contrapartida com o nosso juiz de execução penal daqui. Né? Isso tem uma controvérsia bastante intensa, pau toda hora, porque o tribunal briga, o STJ tem uma posição. Grande Fabrício, privilégio te encontrar aqui, irmão. E eu acho que é um tema importante para a gente. De Professor, resto, assim, antes do próximo ponto, só dar boa noite aqui para a professora Fernanda, que entrou com a gente, que já vai falar Fernanda. sobre Olá, infância e boa juventude. Noite. Não quis interromper, Boa noite, não quis Fernanda. interromper, mas boa noite. E, professor, só para a gente continuar esse ponto do RDD, é interessante também porque a gente teve pacote anticrime, né? Falando sobre isso também. Sim. Então, é algo que está realmente em alta e que precisa ser discutido. E, aliás, RDD é um tema, assim, sempre discutido, né? Então, a gente teve pacote anticrime de novo, trazendo mais previsões sobre isso. Realmente é algo que a gente tem que ter atenção mesmo. E é aquela maldição, né? Eu brincava com o Juan a respeito disso, né? Quando a gente foi fazer a nossa pós lá antes do MP, né? Eu brincava, nunca mais vou estudar determinadas matérias, né? E uma delas era física, né? Então, logo na sequência, eu fui fazer pós-graduação e os estudos do direito envolviam física, né? E aí o pessoal do direito geralmente não gosta de conta, não gosta de matemática, etc. E a execução penal agora está com aqueles
as porcentagens, né, as variantes por conta do pacote de crime que vão ser objeto de inquirição, porque eles já começaram a dar problema, né? Então, o STJ, semana passada, agora bateu o martelo em relação à retroatividade de alguns cálculos, porque se tornaram mais benéficos, né? Aqueles erros do legislador que acabam repercutindo na execução da pena. Então, eu acho que esses pontos são pontos importantes para a gente atentar, especialmente numa prova, né, Juan? E aí vamos focar agora nessa primeira etapa objetiva, que não dá para, né, fazer muito tumulto, não dá para questionar algo muito controvertido, né? Eu acredito que numa segunda fase, uma fase específica, a gente possa aprofundar assim, o conhecimento, trabalhar algo que demande mais controvérsia, mais posicionamento. Agora vai ser algo mais direto, né? Mas é um mundo a ser explorado. E em tema de violência doméstica, eu diria cuidado também. Violência doméstica até então era tratado em termos de crime, né, e eventualmente de procedimento e competência na disciplina de processo penal, e passou a ser uma disciplina autônoma e que me parece, né, pela proposição do conselheiro Valberto, vai além do aspecto meramente criminal, né? Então a gente vai ter aquela questão de fundo constitucional propriamente dito, convencional, o aspecto civil, né, e ainda que misturado dentro da competência da violência doméstica. Deixa eu só te interromper. Fala. Desculpa, olha, mas, cara, essa leitura é que vocês vão ter. Por isso a gente tem um time como esse no Supremo. Por isso que tá o Décio, tá a Fernanda, tá o Bruno. Vocês viram como é que o Bruno já quase detalhou para vocês. Já acabou com a disciplina. Esse olhar é que vocês vão ter, que vocês precisam ter no concurso do MP do Rio de Janeiro. Mas vai lá, Décio, continua. Mas é isso. Perfeita observação. Doméstica, desculpa de novo. Só Fala, lembrando fala. que a nossa professora de violência doméstica também é promotora de justiça, a Karina Sena, não vai estar conosco aqui hoje, mas o Décio também domina a parte de violência doméstica. Vai lá, Décio. E aí, só para pontuar em relação a essa outra disciplina, né, me parece assim que quem está esperando, né, só uma ampliação do que era cobrado em penal e processo penal vai ficar no meio do caminho, né? A gente tem a questão do tratamento social da violência doméstica, as repercussões convencionais. Então, eu acho que um olhar mais detalhado, e obviamente nossa gloriosa professora vai conseguir se desincumbir disso, é fundamental para a gente desempenhar essa missão. Mas tenho certeza, né, a equipe reunida pelo Juan vale ouro, né? Então, isso vai ser moleza aí nesse próximo curso que vai se anunciar agora. É isso, um timaço de professores. Como o Carlinhos está falando aqui nos comentários, é o caminho das pedras. É isso mesmo, a gente vai entregar o caminho das pedras para os alunos. Juan, você ia falar? O Décio, ele fala assim porque o pai dele é meu padrinho no Ministério Público, né? Então, é uma amizade de muito tempo mesmo, de antes do MP, como ele falou. Peguei muita carona com o Décio. Olha só, quando eu conheci o Juan, ele tinha cabelo preto e eu tinha cabelo. Isso que é o detalhe. Não fala isso, cara. Excelente, professor Décio. Obrigadão Beleza. pela sua participação. Sigo acompanhando vocês aqui. Aí suas dicas. É isso, tamo junto. E agora vamos com a professora Fernanda, vamos falar aí das questões de infância e juventude. No início da nossa live, o Juan ressaltou a importância dessa disciplina. Então, queria ver com você, Fernanda, as expectativas aí para essa prova objetiva, discursiva, oral. Aliás, Juan também destacou que todas as matérias caem em todas as fases, não é isso? Conta pra gente. Sim, boa noite. Primeiro eu quero agradecer também, né? Primeiro ao curso, ao Supremo, e depois ao Juan, né? Coordenador, que me convidou. Fico muito honrada. E bom, como a gente vai falar rapidinho, eu vou tentar ser bem mais concisa. Sim, ECA, eu até comentei isso ontem. Eu acho que para a prova do MP, ECA pode ser uma grande pegadinha, porque a gente sempre vê a matéria como uma matéria secundária, né? Verdade. E no MP isso é muito distinto, porque a gente vê a atuação, como a gente tem uma atuação muito extrajudicial, isso é muito cobrado na prova e geralmente não é cobrado em primeiras fases, né? Então, o que eu separei para falar hoje, basicamente é o seguinte: para uma primeira fase, eu acredito que a gente não tem, como o professor Décio já falou, a gente não tem como
elaborar muito, não pode ser uma coisa muito específica, até porque a princípio a banca será contratada, né? Então eu não acredito que venha numa primeira fase uma prova muito institucionalizada, o que não desmerece as outras fases, porque já que não vai vir na primeira, a segunda vai vir com certeza totalmente. Então eu acho que assim, os temas que são mais importantes, né? Por uma primeira fase, primeira coisa, falando óbvio, mas que não tem como não falar, não tem como deixar de ler a jurisprudência sobre ECA, até porque ECA é muito, muitas vezes, contra a legem, né? A gente lê uma coisa em banco objetivo, em prova objetiva, e aí vem o STJ ou o STF e decide totalmente oposto ao que está na lei, porque sempre tem o princípio do melhor interesse, e aí você vai ver aquele caso específico, e talvez isso seja a grande dificuldade da atuação no dia a dia do promotor de justiça. Você não pode ser muito engessado na atuação de infância e adolescente, né? Então, só dar um oi aqui para o professor Heleno, que está entrando também. Boa noite. Boa noite. A gente está falando de infância e juventude aqui, mas já a gente vai falar também de tutela coletiva. Fernanda pode continuar aí o raciocínio, que a galera tá ansiosa para saber aí sobre as questões de infância e juventude. Sim. Então, o que eu estava falando era, né, que a gente tem que prestar atenção, assim, na prova, em geral, eles tentam repartir o conteúdo em infracional e não infracional, que os dois são super importantes. Se eu fosse destacar 2 assuntos específicos que não tem como chegar na prova sem saber, né, seria a adoção em não infracional, que é o que a gente mais vê. O MP do Rio tem até um projeto muito legal de adoção de pessoas que, em tese, não estão na fila de adoção, que são pessoas mais preteridas, crianças mais preteridas para adoção, né? Então, isso é uma coisa muito visada pela nossa instituição. E na parte infracional, é óbvio, né? Não só os atos infracionais em si, mas a própria execução desses atos. Como que a gente lida com essa execução, como que a gente lida com uma criança, com um adolescente que está internado e que precisa ter a atenção do sistema, inclusive para se restabelecer, né? E aí eu separei algumas, só uma dica básica, assim, de leitura, que eu falaria que está fora da curva, assim, que seria a resolução 295 do CNJ, que foi uma alteração recente, por ser uma prova objetiva, eu acho que é importante trazer. É uma resolução boba, mas que pode pegar muita gente diante do conteúdo que é muito largo, que tratou sobre autorização de viagem, apesar de a gente não poder viajar nesse momento, né? Mas pode cair, que é uma alteração. E as leituras obrigatórias, é óbvio que tem que chegar. Não dá para chegar numa prova objetiva sem a leitura das leis, né? Além do ECA, claro. SINASE, a lei do depoimento sem dano, a lei do marco regulatório da primeira infância, que são as leis mais específicas e mais atuantes, assim, para a questão da criança e adolescente. É a 295 do CNJ, é isso? Resolução 295 de 2019 do CNJ, e também essa resolução, ela tem a lei da desburocratização, né? Que foi o que gerou essa resolução, só que essa resolução é específica para criança e adolescente. Então, eu acho uma dica legal, assim, de prova objetiva, uma pegadinha de prova objetiva. Excelente. E pegadinha é sempre bom a gente ter atenção, né? Porque um descuido ali é igual o Bruno Zampier fala. Ler com os olhos mastigando as palavras. Ler com os dedos mastigando as palavras, né? É isso, Juan. Exatamente. Carol, eu queria, antes de você, eu queria pedir para a Fernanda ficar, não sair da live, para a gente ficar junto aqui com o Heleno. E queria dizer, antes de você passar para o Heleno, que os dois que estão aqui representando nossos colegas que foram do último concurso, que já estão preparando novos colegas para aprovação, é um motivo de muita felicidade para mim contar não só com os dois, a gente tem outros também, como a Karina Sena também, que vai estar conosco, e eu fico muito feliz, né? Porque são pessoas que já tão novos, já se mostram assim tão sérios, compromissados, e mais do que, enfim, mais importante do que tudo que a gente poderia dizer aqui, vocês já perceberam pela própria Fernanda como ela domina o tema que ela vai ministrar para vocês, alunos do Supremo. Então era isso, eu queria registrar aqui a minha felicidade de estar ao lado, então, desses dois jovens promotores de justiça e professores também agora. A gente fica feliz, né? A gente tem os professores agora juntos, né? Todos foram do nosso concurso, então. É isso. Aliás, como o Juan falou, para vocês ficarem juntinhos aí, porque depois do Heleno a gente vai falar um pouquinho sobre dica de preparação. Então, vamos com o Heleno aí, com tutela coletiva, para a gente entrar nesse ponto depois, que eu sei que também é um interesse muito grande do pessoal de escutar de vocês.
Professor Heleno, vamos falar sobre tutela coletiva. O que esperar das questões dessa disciplina tão importante para o concurso do MP Rio? Boa noite, Carol. Boa noite, Juan. Boa noite, Fê. Eu queria primeiro agradecer também ao Supremo, né, e principalmente ao professor Juan pela oportunidade, né, de estar participando desse curso que só tem fera. Como o próprio Juan falou, e a Fernanda também ressaltou isso, é uma honra para a gente, né, do 35, do último concurso, estar fazendo parte agora da turma de professores que foram todos nossos professores, né? Para o 35, o maior sinal de sucesso, eu acho que é hoje a gente estar aqui como professores, né? E não mais como alunos. É sinal que esse timaço de professores levou a gente a algum lugar. Então é uma honra fazer parte, agradeço demais o convite. Mas, como o tempo é curto, vamos falar sobre o que esperar de tutela coletiva, né? Bom, a tutela coletiva, eu costumo dizer que eu tinha muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade principalmente com o edital do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque é uma matéria que literalmente pode cair tudo, só que na vertente coletiva, né? Então, eu vi alguém perguntando aí no meio do caminho, nos comentários, se cair ambiental, porque o Juan falou das matérias. Foi a Cami concursanda. Cami Então, concursando. se cai ambiental. O professor Juan não falou porque ambiental está dentro do mundo sem fim da tutela coletiva. Lá tem ambiental, tem financeiro, tem urbanístico, tem pessoa com deficiência, tem que mais? Eu notei idoso, tem até, salvo engano, no último concurso tinha até criança e adolescente na vertente. Tem saúde, tem educação, enfim, ou seja, é tudo que você pode estudar na sua vida na vertente. Então, às vezes, é um pouco desesperador, né? Bate um desespero, porque dependendo do ponto que for sorteado, pode cair literalmente qualquer coisa. Mas eu acho que, como a Fernanda mencionou aqui, o fato da primeira banca, né, da prova objetiva, ser uma banca contratada, eu acho que dificilmente vai fugir dos temas que sempre caem, né? Assim, na parte de tutela coletiva, que é muito a improbidade administrativa. Eu duvido que entre, sei lá, 8 questões não tenha uma de improbidade administrativa. Então, administrativa é um tema quentíssimo, improbidade administrativa é um tema quentíssimo, que eu acho que todo mundo tem que estar, assim, com a jurisprudência na ponta da língua. E aí, nós temos o jurisprudência em teses, né, do STJ, que resume lá bem as principais teses e sempre cai em concurso público, né? Então, eu acho que é uma boa. Nós temos também a nova lei de licitações, que, embora seja um tema, né, de administrativo, pense só que você pode ser cobrado, porque assim como as outras provas, eu acho que o Bruno falou aqui sobre a prova de eleitoral ser uma prova muito prática, eu acho que isso é uma coisa geral de toda a prova do Ministério Público. Então, a Fê também falou isso, né, sobre ECA, e nas próximas fases, não na primeira, a primeira eu acho que vai se resumir ali em informativo, jurisprudência, alguma coisa doutrinária um pouco mais conceitual, mas para a segunda fase discursiva e para a prova oral, eu acredito que a cobrança vai ser bem prática. E aí é o que entra toda a nossa situação pandêmica, o que eu estou apostando aqui é que vai cair alguma coisa sobre saúde. Eu não sei se é na primeira fase, eu não sei se é na segunda, eu não sei se vai ser na prova oral. Mas, assim, todo mundo que quiser estudar para concurso do Ministério Público tem que saber tutela coletiva da saúde, tem que estar com o direito de saúde na ponta da língua. Porque a gente está vivendo uma situação, né, de saúde pública que o próprio Ministério Público está tendo que atuar muito como órgão fiscalizador. Eu tive a honra de fazer parte da Força Tarefa ano passado, né, não a que está vigendo atualmente, mas ano passado eu fiz parte da Força Tarefa da Covid-19 aqui pelo Ministério Público, e a fiscalização foi um tema quentíssimo. Então, assim, existem leis, por exemplo, a Lei 13.979. Não tem como você ir para a prova do Ministério Público sem ter lido essa lei. Lá tem hipóteses de dispensa de licitação, tem as medidas de enfrentamento. A Lei 14.124, que é uma lei recentíssima que trata das vacinas, da vacinação, de aquisição de vacina, de insumo, enfim. Fora, né, as leis que a gente está acostumado, a lei de improbidade administrativa, a lei de ação civil pública, enfim, essas que são as batidas de tutela coletiva. Mas, enfim, já falei bastante, né? Eu acho que a visão geral é essa.
pensar em temas que sempre são cobrados em tutela coletiva, como improbidade, concurso público, né? Contratos e licitações administrativas, que também é um tema bem batido, e também adicionar esses temas que ninguém estuda, né? Como tutela coletiva da saúde, da educação, mas que, em razão da situação pandêmica que a gente está vivendo, eu acredito que seja um bom tema para diferenciar o joio do trigo. Carol, excelente, essas situações. Desculpa. A gente tem no Ministério Público do Rio de Janeiro, né, as questões elas são elaboradas pela própria banca examinadora. Vai ser contratada a banca organizadora, que normalmente os concursos do MP, não sei se vai ser assim, mas é FGV, mas as questões são elaboradas pelos próprios membros da banca. Ainda existe uma discussão em relação a isso, mas a gente tem uma aposta de que vai ser, as questões serão elaboradas. Por isso que o concurso vai ser muito perfil MPRJ, né? Se a gente tiver uma perspectiva como essa, eu queria deixar para os dois, então, para que eles pudessem também sugerir para todo mundo que está assistindo a nossa live agora e depois que ela vai ficar gravada, não é isso, Carol? Vai ficar gravada, vai ser. Numa banca que é da própria instituição. O que eles sugerem? E, claro, o que não fazer no concurso MP? Essa é a pergunta dos dois, porque eles acabaram de ser aprovados, né? Então, no último concurso. Então, o que não fazer? O que deu errado para vocês? Isso é muito legal, Juan, porque o pessoal que está assistindo a gente tá vendo aqui 2 aprovados no último concurso, como você muito bem destacou. Então, o que deu certo para eles, o que não fazer, o que fazer, pontos de atenção. Então, essas dicas de quem passou recentemente no concurso são realmente muito importantes. Vamos começar com a Fernanda, então. Fernanda, fala pra gente essas dicas massas aí que você separou pro pessoal que está nos assistindo. O que não fazer, a gente podia ficar 1 hora falando, que eu acho que o que a gente mais fez foi coisas que não deveriam ser feitas até chegar lá. Mas, assim, basicamente, o que eu acho que é importante. Primeiro é não se desesperar, e vou ser mais objetiva, né? Não ficar trocando de material, querendo pegar o mundo agora, porque você tem que entender qual é seu foco. E agora eu falo mais especificamente para quem quer MP, porque a live é para isso, né? Se você quer MP, você tem que ter uma visão a longo prazo. Você tem que entender, como a gente já falou aqui, que o concurso vai além da primeira fase. Então, não adianta ficar numa zona de conforto, ainda mais num concurso que vai ser rápido, pelo que todo mundo está prevendo, né? Então, eu estou lembrando muito de quando eu fui fazer a prova e, como eu falei, e faço questão de repetir, ECA, falando agora de ECA, me surpreendeu muito, porque era uma coisa muito voltada para a prática. Era muito assim, tá, mas e aí? O que você faz sendo promotor de justiça nesse caso específico? Então, acho que o principal agora é quem tem base, quem está fazendo uma base para MP, é pegar esse estudo, né, e direcionar para a atuação. O que é importante para um promotor de justiça nesse momento? Então, por exemplo, saiu uma decisão recente do STJ falando de ECA sobre limite de internação no SENSE, né, que é a instituição de internação de adolescentes. Como que o Ministério Público está tratando desse tema? Como que a gente lida com isso no dia a dia? Isso é importante você se preparar, porque é isso que vai ser cobrado, em especial na segunda fase e na prova oral, né? Então, é ver o concurso a longo prazo e não ficar tratando apenas da primeira fase e ficar numa zona de conforto. Uma outra coisa que eu acho, além de não trocar do material, né? Não perder o foco dos pilares, porque os pilares para concurso todos continuam em todas as fases. É uma compilação de jurisprudência, de letra de lei, porque letra de lei parece que não, agora parece que sim, que agora a gente vai ter uma prova objetiva, mas até o último concurso, a prova era discursiva, então muitos deixavam de lado a letra de lei. E a gente chega numa prova oral que não dá tempo de você pegar o código quando você precisa consultar. E aí você sente, acredito que o Leandro também tenha sentido essa dificuldade assim, de lembrar pontos. Na minha prova oral, perguntaram qual era a composição do conselho tutelar. Então, você não pode, você tem que tentar fazer uma preparação. É claro que você vai direcionar um tempo maior agora, nesse primeiro momento, para uma jurisprudência, para uma letra de lei, mas sem tirar totalmente o foco das outras fases, porque não dá tempo, depois é muito rápido. Então, assim, pensando até nos meus erros, eu não estou falando aqui que se a gente vai fazer uma preparação perfeita e a gente não vai ter erros. Claro que vai ter, e no final dá certo também, mas tentando evitar os erros que a gente já cometeu, é um pouco disso, é tentar dividir o tema sem desespero, né, e dividir o seu tempo pensando em todas as estratégias até o final.
de uma forma um pouco mais bem pensada e bem bolada. Essas seriam as minhas dicas assim principais para esse primeiro momento. E, Carol, olha que engraçado. Olha que engraçado. Eu nem conversei com a Fernanda, mas eu ia falar exatamente a mesma coisa que ela. E olha que a gente nem se falou. Porque, assim, eu acho que o principal ponto dessa prova, principalmente com esse ímpeto de ser célere, é o candidato entender que a prova não se resume à primeira fase. Não adianta nada você acertar 98% das questões se chegar na segunda fase você não sabe redigir uma linha sobre uma discussão doutrinária. Se você não sabe conjugar artigos de leis diferentes para formular um raciocínio jurídico para responder uma questão discursiva. Então, assim, se antigamente a gente tinha já meio que um filtro na primeira fase dessas pessoas, né, porque ela já era discursiva desde a primeira fase, agora no objetivo pode ser que a gente não tenha. E aí é importante o aluno pensar nisso, que o estudo, dá para você estudar a lei, né, para a prova objetiva, sem abrir mão da parte doutrinária, da parte discursiva. Você tem que saber conceitos, você tem que saber construir raciocínio jurídico, principalmente no que todo mundo está falando aqui do dia a dia, coisas da prática. Então, por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado também. Falando em termos de tutela coletiva, você tem que saber a atuação do Ministério Público, de um promotor de justiça que tem atribuição para cuidar da improbidade administrativa. Você tem que saber, por exemplo, se você pode pedir para a disponibilidade de bens, se pode ser maior o valor, se não pode. Enfim, coisas do dia a dia. E aí, de novo, repito, o dia a dia do promotor de justiça que tem atribuição para a área da saúde foi só isso desde que a pandemia começou. Eu comecei a pandemia numa tutela de saúde e, assim, acabou todos os outros assuntos. Todos os outros assuntos acabaram. Era só pandemia o tempo inteiro. Então, reforço aqui também, preparo por informativos, né? Como a própria Fernanda falou, eu leria. Principalmente, eu acho que uma estratégia boa, e a Fernanda me corrija se eu estiver errado, eu sempre fiz isso. Por exemplo, quem está atrasado no informativo, porque a gente sabe que tem gente que, aconteceu alguma coisa, estou atrasado. A prova é daqui a uma semana, não dá para eu ler tudo. Começa a ler de trás para frente, do mais recente para o mais antigo. Boa dica. E não adianta desse Quem mais nunca? recente, não adianta ser o mais recente que está no Piseiro Direito, tem que ser o mais recente que está no site do STJ e do STF. Porque eu já me ferrei, porque há um tempo atrás eu fui fazer uma prova, acho que foi o Ministério Público de São Paulo, e tinha saído um informativo na sexta-feira, a prova era domingo, obviamente. O nosso querido Márcio Cavalcante não tinha feito, né, óbvio, né, ele é ser humano e faz outras coisas além de fazer informativo pra gente. Ele não tinha colocado no Piseiro Direito, eu não li o informativo e cheguei à hora da prova e não sabia responder. Então, assim, vejam a importância de estar sempre atualizados. Chequem, né, os informativos de sexta-feira, os novos que não estão lá no Piseiro Direito, porque é bem importante. Eu acho que, basicamente, seria isso que eu teria a acrescentar ao que a Fernanda, como muito bem a Fernanda ressaltou aqui pra gente, as dicas. Perfeito, Helene. E uma coisa que você falou, assim, que é super essencial, fundamental para quem está se preparando para o concurso, sobre os informativos. Pessoal, dica assim, simples. Entra no site do STJ, entra no site do STF, faz o cadastro do push, recebe lá por e-mail toda semana, a cada 15 dias, informativo tá lá no seu e-mail. Quase todo dia, né? Eu recebo os informativos, então eu abro ali, leio rapidinho, então tá aí uma excelente dica para esse reforço nesse estudo jurisprudencial que é tão importante. Afinal, a gente tem visto, né, além de o concurso do MP Rio ser, como vocês muito bem destacaram, um concurso muito prático, a gente vê vários outros concursos cobrando cada vez mais entendimentos jurisprudenciais. Então, isso é muito bom para a prova objetiva, para a prova discursiva e para a prova oral, porque vai te dar um raciocínio, assim, lógico, um raciocínio linear, direto, e com posicionamentos diferentes que você pode usar isso a seu favor, quando você demonstra que conhece várias doutrinas diferentes, vários entendimentos diferentes, você se mostra um candidato muito bem preparado, a banca te enxerga diferente. Tô certa? Tô errada? É isso? Exatamente. Certíssima. Fernanda e Heleno, muito obrigada pela participação de vocês, foi sensacional aqui, dicas valiosíssimas
para o pessoal que está estudando para o MP Rio, que está nos assistindo, brigadão mesmo. E contamos com vocês aí na turma. Tenho certeza que nossos alunos vão adorar as aulas que vocês estão preparando para a gente. Obrigada a vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Helena. Obrigado, Juan. Tchau, gente. Boa noite. Vou continuar ouvindo Boa daqui. noite. Eu não sei nem como Obrigada. sair daqui, mas eu vou sair Eu também daqui, não. devolver aqui e volto. Tem Eu também não, tem um mas tudo bem. xizinho aqui embaixo, aqui. Só. Mas tem problema não, a gente vai conversando aqui. Juan, vamos falar da surpresa que a gente preparou para quem está nos assistindo, para os nossos futuros alunos. Preparamos um curso específico, sensacional, não é isso? Sem dúvida. Eu estou muito feliz com o resultado do nosso corpo docente, aliado à experiência e à estratégia do Supremo. Eu acho que a gente conseguiu chegar num curso que é perfeito para você que vai fazer essa prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o Supremo está de parabéns. Eu agradeço, inclusive, o convite também para coordenar essa turma. Eu fiquei muito feliz. A gente já tem uma relação de amizade muito grande, né? Enfim, com o Bruninho, chamo de Bruninho, né? Com o Bruninho, com o Fred, com o Carlinhos, que são os meus amigos. Mas agora também, né, essa oportunidade incrível da gente conseguir fechar um corpo docente como esse. Eu estou muito feliz, muito realizado mesmo. Vocês puderam ver, Carol, né, também aqui já conhecia a maioria dos professores. E agora, o que a gente pode falar sobre esse corpo docente, Carol? Que isso, nossa, o pessoal viu aí na nossa live, no nosso bate-papo, o quanto os professores realmente têm esse conhecimento aprofundado sobre o MP. E por ser uma prova muito prática e que vai cobrar o dia a dia de um promotor de justiça, nada melhor do que estudar com quem realmente vive isso todos os dias, né? Então, assim, o Supremo preparou um curso excelente, algo que a gente sempre reforça aqui, Juan, é que nossas aulas são novas, aulas específicas. A gente não pega ali um curso que a gente tem ali todo ano e faz uma turma para promotor Rio, não. A gente pega professores para gravar aulas específicas mesmo. A gente não trabalha junto de aulas, não. Aqui a gente trabalha com seriedade, porque a gente sabe o quanto isso é importante para o nosso aluno. Então, uma carga horária muito, muito expressiva mesmo de aulas, resumos em PDF, todos os diferenciais que a nossa plataforma oferece. Então, canal de dúvidas para deixá-los mais próximos dos professores. Então, teve dúvida do conteúdo? Manda uma mensagem, o professor vai te responder. Você vai ter esse contato direto com o professor. Além de outros recursos aí, como acelerador de vídeos, aulas com legendas, pode assistir aula pelo aplicativo, offline, no celular, no tablet. E tem uma coisa muito interessante também, Juan, que a nossa equipe acadêmica sempre prepara para os nossos alunos, que é o plano de estudos. A gente sabe da importância que é ter foco, organização e disciplina. E esse é um ponto, às vezes, de muita fragilidade, né, no dia a dia de estudos. Mas o Supremo é diferenciado. A gente disponibiliza semanalmente planos de estudos com metas para que os nossos alunos saibam exatamente o que estudaram, o que falta estudar. Então vai ter, assim, aula 1 de empresarial. Assistir a videoaula? Sim, eu vou marcar a caixinha. Eu li o resumo? Sim, eu vou marcar. Eu fiz a revisão? Não, ainda não. Então não vou marcar, porque depois que eu fizer, eu marco. Eu demonstro ali no meu plano de estudos que eu cumpri aquela meta e assim eu vou conseguir ter um estudo linear e muito focado. E tem mais um grande diferencial, que agora eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque esse aqui é algo que realmente mexe com o meu coração. Esse curso, esse baita curso, além do desconto que eu vou falar já já, tem o que a gente chama de garantia de edital. O que isso significa? Caso o edital do MP Rio seja publicado até o dia 31 de dezembro de 2021, o aluno matriculado vai ter direito totalmente gratuito, acesso imediato à turma de edital publicado. Então, assim, você vai comprar uma turma, mas vai ganhar duas, porque você vai se preparar especificamente depois quando a gente lançar o curso edital publicado. Então, essa cláusula é garantia de preparação completa com um corpo docente extremamente experiente, qualificado, como todo mundo viu aqui. E agora, Juan... Carol, antes diga. Disso, que corpo docente é esse? O Carlinhos está te pedindo para a gente divulgar. Vamos lá. Posso dar uma palhinha claro. para eles? Por favor, por favor. O pessoal está esperando isso, né? Quem que vai estar em penal, quem vai estar em civil. Então vamos lá. O pessoal fica curioso para saber. Do tempo. Então, rapidamente aqui, em razão do tempo, olha, a gente tem um penal. Então, você está anotando aí, olha só. Penal parte geral. Nada menos do que Ana Paula Vieira de Carvalho. Parte especial, Cláudia Barros.
Leis Penais Especiais, Angélica Glioche, a Cláudia Barros e a Angélica Glioche são promotoras do MP do Rio de Janeiro, e a Ana Paula é juíza federal. Em execução penal, o nosso professor Décio Alonso, que esteve aqui conosco. Violência doméstica, Karina Sena, também aprovada no último concurso, promotora do MP do Rio de Janeiro. Em processo penal, grande professor de todos nós, o Marcos Paulo, professor do Supremo e defensor público no Rio de Janeiro. Em constitucional, o Guilherme Penha, que dispensa comentários, e também a professora, que eu amo essa professora, Tatiana Batista, que é sensacional, pessoa maravilhosa, uma professora sensacional. Processo civil, é o muso. O Fabrício Bastos vai estar conosco em processo civil. Grande Fabrício. Tutela coletiva, o Heleno, que esteve conosco, o Heleno Nunes, e o Henrique da Rosa, que é o promotor do Ministério Público de Santa Catarina, que é um grande amigo que eu tenho, um grande professor também. Em eleitoral, Bruno Gaspar. Em empresarial, professor Juan Vasquez, estarei com vocês, professor, olha aí, anota aí. Em administrativo, o Walter Schwenkner, que é juiz federal, também dispensa comentários. Infância e juventude, a Fernanda Vieira, que esteve conosco. Em princípios do MP, Cláudio Tenório, excelente professor de princípios institucionais do MP. Em tributário, Gabriel Quintanilha, super advogado. No último concurso, ele esteve conosco na preparação desses alunos e ele foi certeiro nos pontos que foram cobrados na prova. Também, em civil, parte geral, a professora Lúcia Glioche, juíza de direito aqui no Rio de Janeiro, sensacional, dispensa qualquer comentário. Também obrigações reais e contratos. O querido de todos aqueles que fazem concurso para MP do Rio de Janeiro, Aurélio Burré, vai estar, então, em obrigações reais e contratos. Excelente. A promotora Andréia Amin, do MP do Rio de Janeiro, e consumidor, a doutora Reivane Jabur, que é procuradora de Justiça MP de Minas. É e isso. A Lúcia que corpo docente. Foi promotora, é isso. Lúcia Glioche, exatamente. Que corpo docente é esse? Gente, olha, eu sinceramente, esse curso tá sensacional. Já tá no site, eu tô olhando aqui, ó, porque eu tô olhando para ele. O computador já aqui tá na minha no frente, site? já tá no site, lançado no site. Maravilha. Tô namorando ele aqui, ó. Tô namorando ele aqui. E olha só, Juan, corpo docente que você citou, que assim, tá excepcional. Tudo isso que eu falei, além de apostilas complementares para leitura ali na plataforma, para complementar mesmo os estudos. O curso, vou falar aqui agora, hein, galera? Presta atenção. R$ 1.399. É o nosso curso Promotor de Justiça MP Rio. Mas Supremo tá com 50% de desconto, descontaço de lançamento, 10 de R$ 69,95. É um baita investimento que vocês, assim, precisam fazer, porque realmente vocês viram a profundidade do concurso. A gente precisa ter atenção em vários pontos e o nosso corpo docente tá sensacional, como o Juan muito bem citou. Pode pagar no recorrente, Carol? Pode, não vai comprometer o limite do seu cartão. Entra no site agora, mas é para correr, porque o desconto é por tempo limitado. Se eu fosse você, eu entraria no site agora. Eu já tô clicando aqui no matricula, então eu vou fazer essa turma com certeza. Você falou 50%? Foi isso que você falou? 50% de desconto. Tem condições uma coisa dessa? Tem condições um trem desse? Excelente desconto. Excelente. Parabéns, descontaço de lançamento. E, claro, coordenação do professor Juan Vasquez, que está aqui com a gente, falando sobre o concurso, que fez esse panorama. Esse e Carlinhos está falando aqui, ó, que está correndo. Desconto até dia 8/6, mas é para correr, hein, galera? Porque tem feriado. 8. Isso, até dia 8. Então, o pessoal acaba falando, depois eu vou lá. Não, vai lá agora, já aproveita, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse curso. A gente tem 1 minuto aqui de live, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Juan, muito obrigada pela participação, obrigada demais por coordenar esse curso. Tenho certeza que vai ser um grande diferencial na vida dos nossos alunos. Obrigada pela participação na live, por tudo que você falou aqui pra gente hoje. Sempre a porta. Tamo junto. Obrigado, Carol. Sensacional. Galera que tá nos assistindo, assim que a live fica gravada, manda pros amigos e vamos junto aí nessa preparação. Beleza? Supremo com você até a aprovação. Ó, tô até com a camisa aqui, ó. Com você até a aprovação. Obrigada, Juan. Valeu, tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal.